1 aos Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 2. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que o Machia é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Yahu cabeça do Machia. Verso 4. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Verso de número 6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Yahu. Mas a mulher é a glória do varão, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão, porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Verso de número 11. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão em Yahushua. Porque, como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Yahu. Verso 13. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Yahu descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Yahu. Amados irmãos, ouvi atentamente as palavras que sairão da boca do Salvador Yahushua, as quais elas virão com o propósito de nos ensinar e de nos revelar qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade divina, mediante a revelação desta doutrina, desta palavra. Amados irmãos, nós temos que manter caráter de pureza perante o Altíssimo, evitando de que nós sejamos fraudulentos com as coisas puras do seu reino, porque nós estamos rodeados de uma tão grande quantidade de homens e de mulheres que infelizmente estão adulterando a palavra que tem saído da boca do Altíssimo Yahu, e com engodo dos vossos corações, tais homens estão vivendo, não para agradar a Yahu, mas eles estão buscando agradar a si mesmo. Porque aqueles que procuram agradar aos homens, ou até mesmo agradar a si mesmo, tais vidas não servem a nosso amo Yahushua o Machia. Temos que ter
o desejo de viver aquilo que é a vontade do Altíssimo Yahu. Nós vemos nesta primeira carta do apóstolo Shaul aos irmãos da cidade de Corinto, uma mensagem pela qual nós devemos estar atentos com toda diligência, porque esta palavra é uma palavra que tem sido distorcida por uma tão grande quantidade de pessoas, porque as coisas do Altíssimo, elas não são de particular interpretação. Toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa, desde que nós estejamos discernindo as coisas do Espírito pelo Espírito do Altíssimo. E o Espírito do Altíssimo é o Espírito da verdade que fala conosco, pelo qual identificamos pelo nome de Yahushua. Amados irmãos, é importante cada um de nós saber que o Altíssimo Yahu, ele não é espírito de confusão, senão um espírito de shalom e de revelação, como em todas as congregações dos salvos. Nós não podemos estar cocheando entre dois pensamentos. Nós temos que estar abrindo os nossos corações para viver a palavra de acordo com a intenção do Espírito da verdade em nos instruir e criar a cada um de nós com caráter de pureza diante da sua presença. Amados irmãos, as coisas do Altíssimo, elas devem ser tratadas com ordem e decência. E nós vemos aqui o apóstolo Shaul elogiando os amados irmãos coríntios, porque eles em tudo estavam lembrando dos ensinamentos do apóstolo Shaul, conforme o apóstolo Shaul lhes havia entregado. Foi uma grande alegria para o apóstolo Shaul ver a obediência dos irmãos da igreja de Corinto quanto ao cumprimento desta doutrina em vossa vida. Então, amados irmãos, o apóstolo Shaul, ele se alegrou da obediência dos irmãos, da humildade de estar obedecendo os mandamentos da palavra do Altíssimo Yahu, de acordo com os preceitos que o apóstolo Shaul lhes havia entregado. Mas o apóstolo Shaul, ele tinha uma revelação que os irmãos da igreja de Corinto, eles ainda não tinham no seu entendimento. Nós entendemos, irmãos, que aqueles que são espirituais, eles devem considerar que estas coisas, por meio desta doutrina que o apóstolo Shaul escreveu aos irmãos da cidade de Corinto, elas devem ser vividas e praticadas por nós também. O apóstolo Shaul, ele queria revelar aos irmãos da cidade de Corinto, conforme está escrito aqui no verso 3, mas quero que saibais que o Mashiach é a cabeça de todo varão, e o varão o cabeça da mulher, e Yahu o cabeça do Mashiach. Nós entendemos diante deste versículo, amados irmãos, que o apóstolo Shaul, ele estava dizendo aos irmãos que eles precisavam saber que há uma hierarquia perante o Altíssimo, para que a ordem e a decência na sua obra estivesse sendo mantida. Cabeça significa autoridade de comando. Yahu é a autoridade de comando do Mashiach. O Mashiach é a autoridade de comando do homem. E o homem é a autoridade de comando da mulher.
A cabeça do homem, ela tem um significado espiritual, assim como a cabeça da mulher também. No verso 4, a palavra do Altíssimo Yahu, ela nos diz: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Isto significa dizer que o homem não pode orar ou profetizar tendo a sua cabeça coberta, porque quando ele cobre a sua cabeça, ele está encobrindo o seu cabeça. O cabeça do homem é o Mashiach. Nós não podemos estar ocultando a autoridade de comando do Mashiach Yahushua, que é representada pela cabeça física do homem. Então, amados irmãos e irmãs, todo homem que entra na presença do Altíssimo Yahu, tendo a sua cabeça coberta, quer seja com chapéu, com boné, que possa estar cobrindo a sua cabeça, significa dizer que aquele homem, simbolicamente, ele não reconhece a autoridade de comando de Yahushua diante da vida espiritual dele. Porque quando nós cobrimos a nossa cabeça ao entrarmos na presença do Altíssimo Yahu, nós estamos ocultando, nós estamos escondendo, nós estamos mostrando para Yahu que nós não reconhecemos a autoridade de comando do Salvador Yahushua mediante a nossa vida espiritual. Então é por isso que o homem não pode entrar na presença do Altíssimo Yahu tendo a sua cabeça coberta. Verso de número 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Nós vemos que o homem não pode cobrir a sua cabeça, e a mulher, por sua vez, ela não pode descobrir a sua cabeça ao entrar na presença do Altíssimo Yahu, quer seja para orar, quer seja para louvar, quer seja para prestar uma adoração. Nós temos, irmãos, que conhecer aquele a quem nós adoramos. E Yahushua, ele disse para a mulher samaritana: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. A igreja de Yahushua, ela tem que saber em quem ela tem crido, e aquele pelo qual ele nos instrui através desta palavra. Nós vemos, amados irmãos, que o homem, o varão, é o cabeça da mulher. Então, quando a mulher ela entra na presença do Altíssimo Yahu, e ela se manifesta em oração, ela se manifesta em profecia, ela apresenta a sua adoração perante o Altíssimo, tendo a sua cabeça descoberta. A palavra está nos revelando que aquela mulher, ela está descobrindo, ela está revelando o cabeça dela. O cabeça da mulher é o varão, é o homem. Então a mulher, ela não pode entrar na presença do Altíssimo Yahu com a sua cabeça descoberta, porque quando ela descobre a sua cabeça ao entrar na presença do Altíssimo Yahu, ela nos mostra que ela não tem a devida reverência diante dos anjos, ela não tem a devida revelação do Altíssimo, se é que ela é uma mulher ignorante que não tem o conhecimento da verdade do Altíssimo.
O Altíssimo, ele não leva em conta os tempos da ignorância do homem e da mulher, mas ele anuncia por meio da tua palavra que tanto o homem como a mulher deve se arrepender de todas as suas transgressões e passar a viver uma vida de obediência na presença do Altíssimo Yahweh. Então, amados irmãos, o Altíssimo Yahweh, ele vê aquela mulher no espiritual como uma mulher que está de cabeça rapada, como uma mulher que está em desonra diante da sua presença, porque a mulher, ela não pode se apresentar diante do Altíssimo com a sua cabeça descoberta, porque quando ela descobre a sua cabeça, ao entrar na presença do Altíssimo Yahweh, ela está descobrindo a cabeça dela. Ela está revelando a cabeça dela. E diante da presença do Altíssimo Yahweh, não podemos de forma nenhuma estar revelando dois cabeças. O único cabeça que nos guia e que nos direciona, sendo ele o nosso único dominador e amo nosso, é Yahushua o Mashiach, aquele que é, o que era, o que é e o que há de vir, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele está cobrando que a mulher cubra sua cabeça e o homem venha descobrir a sua cabeça ao entrar na sua presença. Nós temos que lembrar, amados irmãos, que Yahushua é aquele que se faz presente no meio do seu povo, pois ele disse: onde estiver 2 ou 3 de vós reunidos em meu nome, aí eu estou no meio de vós. Então, irmãos, no meio de nós tem que haver reverência, no meio de nós tem que haver respeito, no meio de nós tem que haver um comportamento de reverência mediante a presença do Salvador Yahushua, que contempla a ordem e a decência que estamos praticando diante da presença dele. No verso 6, a palavra diz assim, 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Nós vemos diante desta palavra o Altíssimo exortando e cobrando da mulher a obediência, de manter-se com a sua cabeça coberta com o véu, ao entrar em adoração na presença do Altíssimo. Quer seja no meio da congregação dos irmãos, quer seja em secreto dentro dos seus aposentos, a mulher, ao entrar na presença do Altíssimo, ela tem que cobrir a sua cabeça. Cobrindo a sua cabeça com o véu, ela estará cobrindo o seu cabeça. O cabeça da mulher é o varão. E nisso nós temos que abrir os nossos corações, amados irmãos, porque o Altíssimo, Ele quer que nós estejamos fazendo aquilo que é a vontade dEle. E a vontade dEle é que nós estejamos nos humilhando debaixo da sua potente mão, através de um espírito de temor. Temor não é ter medo, temor é ter reverência, é ter respeito, é ter caráter de pureza diante daquele que é puro, diante daquele que é kadosh. Então a mulher,
se ela não quer se cobrir com o véu, a palavra nos revela e nos diz que tal mulher, ela deve tosquear ou rapar a sua cabeça, porque diante dos olhos do Altíssimo, aquela mulher vai estar adorando ao Altíssimo Yahu em vão. Porque Yahu, ele é espírito, irmãos, e ele está em busca dos verdadeiros adoradores. Quando ele contempla a desobediência pelo espírito de rebelião contra a justiça da sua palavra no meio da congregação, Yahu, ele não recebe aquela adoração. Aquela adoração, mesmo que a pessoa chore, mesmo que a pessoa se quebrante, mesmo que a pessoa ela possa estar se prostrando diante do Altíssimo Yahu, se ela não cumprir com a sua doutrina, se ela não viver com espírito de temor e obediência diante do Altíssimo, o Altíssimo, ao sondar o coração do homem e da mulher, se eles estiverem na desobediência, infelizmente tais homens não serão ouvidos, porque diz a palavra que Yahu, ele não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a ele e faz a sua vontade, a esse Yahu o ouve. Então, irmãos, o Espírito da Verdade, chamado Yahushua, ele está nos instruindo aqui. Ele quer que no meio da sua congregação nós sejamos cumpridores da sua justiça, da sua palavra. E a palavra dele está dando ordem para o homem e para a mulher. A mulher deve cobrir a sua cabeça para não revelar o cabeça dela diante do Altíssimo Yahu. Já o homem, ele deve descobrir a sua cabeça. Por que que o homem deve descobrir a sua cabeça? Porque quando ele descobre a sua cabeça, ele vai estar revelando, ele vai estar reverenciando a autoridade de comando do Salvador Yahushua sobre a vida dele. E aqui a palavra deixa bem claro, irmãos, que cabelo é cabelo e véu é véu. Há muitas pessoas que afirmam dizendo que o véu das irmãs é o cabelo. E os irmãos vão ver no decorrer deste texto, no decorrer desta doutrina, no decorrer deste ensinamento, desta doutrina, que cabelo é cabelo e véu é véu. E aqui a palavra está dando ordem no verso 6. Se a mulher, por espírito de rebeldia, por espírito de desobediência, uma vez que ela passa a ter conhecimento da verdade, se ela pecar voluntariamente, depois de ter conhecimento da verdade, diz a palavra que aquela mulher, ela está adorando ao Altíssimo Yahu em vão. Yahushua, ele disse: esse povo me honra de lábios, e o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando preceitos que são doutrina de homens. E infelizmente nós estamos cercados de uma tão grande quantidade de doutores, pastores, homens que se apresentam como homens cheios da virtude e da sabedoria do Altíssimo, mas infelizmente eles têm olhos para ver, mas não veem, ouvidos para ouvir, mas não ouvem, coração para sentir e perceber que é o Espírito da Verdade que está falando com eles, mas eles, pela dureza dos seus corações, eles não aceitam que um simples servo do Altíssimo, que não tem teologia, que não tem estudo do conhecimento das coisas do Altíssimo por meio de um livro, e sim por meio da revelação do Altíssimo. O Altíssimo está dizendo
que se a mulher, na sua desobediência, não quiser cobrir a sua cabeça com o véu, o Altíssimo está dando ordem para ela, para tosquiar ou rapar a sua cabeça, porque perante o Altíssimo, aquela mulher está em desonra, e o Altíssimo vê ela como uma mulher de cabeça rapada, que perante o Altíssimo ela está, sem prestar reverência à autoridade de comando que o Altíssimo Yahu, ele estabeleceu para que se cumpra a ordem e a decência no meio da sua congregação e na nossa disciplina pessoal. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, o Altíssimo Yahu está dizendo para as mulheres, então que ponha o véu. Põe o véu, minhas amadas irmãs. Cubra a vossa cabeça diante do Altíssimo ao entrar na presença dele. Quando as irmãs estão cobrindo a cabeça, as irmãs estão ocultando, as irmãs estão escondendo aquele que é o cabeça das irmãs. A irmã está ali, é para prestar reverência ao Altíssimo, e não para prestar reverência ao teu cabeça, porque o homem é o cabeça da mulher. Lembrando que, se o cabelo das irmãs fosse o véu, e que não houvesse necessidade de cobrir a sua cabeça com véu, então por que o Altíssimo usou o apóstolo Shaul para dizer à mulher que se ela não se cobrir com o véu, é para ela tosquiar ou rapar a sua cabeça? Dizendo à mulher que, se é vergonhoso para a mulher tosquiar ou rapar a sua cabeça, o Altíssimo, ele dá uma ordem, então que ponha o véu. Não temos como pôr o cabelo na cabeça, a não ser que aquela irmã esteja usando uma peruca. O cabelo, ele já nasce no lugar. Ele não tem como a gente cobrir a cabeça com o cabelo. Aqui a palavra está deixando bem claro que é para cobrir a cabeça com o véu. Olha o verso de número 7. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça. Por que o varão não deve cobrir a sua cabeça? Porque é a imagem e glória de Yahu. Amados irmãos, o Altíssimo escolheu o homem para ser o cabeça da mulher. E o homem, por sua vez, ele também tem que estar em submissão ao cabeça dele. E Yahushua o Mashiach, aquele que é o nosso único dominador e amo nosso, aquele a quem nós consideramos como amo e mestre nosso, ele é o nosso cabeça, o cabeça dos homens, e os homens o cabeça das mulheres. Isto significa dizer que o homem não deve cobrir a cabeça porque ele é a imagem e glória do Altíssimo Yahu. O homem representa a glória divina do Altíssimo Yahu. A mulher representa a glória humana, a glória do homem, porque a mulher é a glória do homem. Conforme diz aqui no verso de número 7, o varão, pois, não deve cobrir a cabeça. Por quê? Porque é a imagem e glória de Yahu. Mas a mulher é a glória do varão. Aqui fica bem claro, irmãos, porque é que a mulher não deve
descobrir a sua cabeça ao entrar na presença do Altíssimo Yahweh, porque ela é a glória do homem, e perante a glória do Altíssimo Yahweh não pode ser manifesto nenhuma outra glória. A mulher, quando ela cobre a cabeça com véu, ela encobre, ela oculta, ela esconde a glória do seu cabeça, daquele que é a autoridade de comando daquela mulher. Já o homem, ele tem que estar com a sua cabeça descoberta, porque ele é a imagem e glória do Altíssimo Yahweh, tendo Yahushua como aquele que exerce a autoridade de comando sobre o homem. No verso 8 a palavra diz: porque o varão não provém da mulher, mas a mulher provém do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Veja, amados irmãos, primeiramente Yahweh, ele criou o homem, e depois ele criou a mulher para o homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem, para ser a sua adjuntora, para ser a sua glória, para ser a sua honra. É por isso que o homem é o cabeça da mulher. Então, amados irmãos, é de suma importância a gente receber com espírito de mansidão, com espírito de humildade, a palavra que o Espírito de Yahushua está enxertando dentro de nossos corações. No verso 10 a palavra diz: portanto a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. O véu, ele serve de sinal para representar a congregação e aos anjos do Altíssimo que aquela mulher, ela está em submissão, aquela mulher, ela está em obediência, aquela mulher, ela está apta, ela está em espírito, ela está apta para fazer a vontade do Altíssimo Yahweh. Quando ela entra na presença do Altíssimo Yahweh e ela cobre a sua cabeça, ela está demonstrando para o Altíssimo Yahweh que ela está debaixo da autoridade do Altíssimo e não debaixo da autoridade do homem. Mas se ela estiver com a sua cabeça descoberta, ao entrar na presença do Altíssimo Yahweh, ele vai ver aquela mulher em desonra. Por mais que ela ore, por mais que ela profetize, perante os anjos do Altíssimo, aquela mulher, ela está em desordem perante a autoridade do Altíssimo, porque o Altíssimo, ele está em busca dos verdadeiros adoradores, e o verdadeiro adorador é aquele que adora Yahweh em espírito e em verdade, é aquele que vive de toda palavra que sai da boca do Altíssimo Yahweh. Quantas irmãs e irmãos que infelizmente não obedecem esta doutrina, porque eles estão seguindo a homens. O meu pastor, o meu doutor e mestre, ele diz que o meu cabelo é o véu. A mulher deve ter sobre a sua cabeça. Aquilo que está sobre é aquilo que está por cima. A mulher, ela deve cobrir a cabeça. Ela tem que ter por cima da cabeça a representação do sinal da sua reverência, do seu temor, da sua obediência, da sua espiritualidade,
É por isso que o apóstolo Shaul ele escreveu em 1 Coríntios 14, verso 37. Mas se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento de Iaú. Então, amados irmãos, é mandamento de Iaú. Nós não temos condições de forma nenhuma de resistir o Espírito da verdade e ser abençoado por ele. Então, no verso de número 11, a palavra diz: todavia nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão em Yahushua. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Yahu. Significa dizer que para Yahu, tanto a mulher como o homem são preciosos aos seus olhos. Yahushua ele morreu para resgatar tanto o homem como a mulher. Então, ele não faz acepção tanto do homem quanto da mulher. A obra dele deve ser realizada com ordem e decência. Nós, irmãos, temos que ser submissos a Yahu. A palavra diz: sujeitai-vos a Yahu, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Infelizmente, muitas pessoas dão lugar ao diabo e procuram satisfazer a vontade do diabo, mesmo tendo conhecimento da verdade. São vidas que estão buscando a sua própria glória, a sua própria honra. E infelizmente tais vidas não servem ao nosso Altíssimo Yahu. Aos olhos do Altíssimo Yahu, tanto o homem como a mulher devem ser obedientes aos seus mandamentos, porque o Altíssimo ele dá mandamento para o homem, e por sua vez ele também dá mandamentos para a mulher. Ele cobra uma certa obediência da mulher e também cobra uma certa obediência do homem. Nesta situação aqui, ele cobra do homem que ele não venha se apresentar diante dele com a sua cabeça coberta, para que não esteja cobrindo, ocultando ou escondendo aquele a quem é o seu cabeça. E Yahushua ele é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. E ele cobra da mulher que ela entre na presença dele com a sua cabeça coberta com o véu, para que a mulher não esteja revelando, para que a mulher não esteja mostrando a glória do homem, que é representada pela sua cabeça física, porque o homem é a autoridade de comando da mulher. Verso de número 13: julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Yahu descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Da mesma natureza, que é desonra para o homem entrar na presença do Altíssimo Yahu, com a sua cabeça coberta, com um boné, com um chapéu. Semelhantemente, é desonra para o homem diante de Yahu ele manter o seu cabelo crescido na presença do Altíssimo. O cabelo do homem deve se manter curto. Tem gente que diz: não, irmão Edivaldo, eu sou calvo, eu sou careca, eu vou na igreja, mas eu vou de chapéu, eu vou de boné,
Porque se for para mim ir na igreja, se for para mim reverenciar o Altíssimo, mostrando a minha calvície, eu não vou. Irmãos, Yahushua não está em busca de homens rebeldes. Ele não está em busca de mulheres rebeldes. Ele está em busca das ovelhas perdidas, que precisam ser encontradas através da sua voz, que é revelada pela palavra da verdade. Não é Yahu que precisa de você, é você que precisa dele. E aqui há uma pergunta que o apóstolo Shaul, ele prova o entendimento dos irmãos. É decente que a mulher ore a Yahu descoberta? Nós estamos falando da cobertura da cabeça e não do corpo. Nós vimos, irmãos, que o Altíssimo mostra que é indecente a mulher entrar na presença dele com a sua cabeça descoberta. Porque no verso 5 ele disse: toda mulher que ora ou profetiza tendo a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça. E o Altíssimo vê aquela mulher como uma mulher de cabeça rapada. Já no verso 15, é um verso que os doutores, que os teólogos, que os bacharéis em conhecimento das Escrituras, eles resistem o Espírito do Altíssimo. Eles têm ouvidos para ouvir, olhos para ver, mas não têm revelação no que ouve nem no que vê. Porque o coração deles estão endurecidos pelo ego. Olha, eu sou bacharel, eu sou doutor nas Escrituras. Irmãos, diante de Yahushua, não existe pastor, não existe doutor, não existe mestre além dele. Ele é o único pastor. Ele é o único doutor. Ele é o nosso único mestre. Nós não somos guiados pela sabedoria do homem. Somos guiados pela sabedoria do Altíssimo. E então, amados irmãos, aqui no verso de número 15, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso. Por que o cabelo crescido da mulher é honroso, é glorioso? Porque o cabelo da mulher lhe foi dado em lugar de véu. É aqui que os homens, como eu também uma vez lá atrás, fui enganado por ensinamentos de homens que falam mentira. Fui enganado por ensinamentos de homens que não têm a revelação. O cabelo crescido da mulher lhe é honroso, lhe é glorioso. Quando a mulher ela entra na presença do Altíssimo Yahu, o Altíssimo Yahu cobra dela que ela venha cobrir a sua cabeça com o véu. E aquele véu é sinal de poderio, de autoridade perante os anjos do Altíssimo Yahu. E aqui nós vemos o porquê que é precioso e honroso aos olhos do Altíssimo a mulher ter cabelo crescido. Porque no momento que ela entra na presença do Altíssimo, cobrindo a sua cabeça, ali ela está debaixo da autoridade divina do Altíssimo e não debaixo da autoridade de comando do homem. Mas no momento que ela já não está mais prestando adoração ao Criador, ela tira o véu. O que fica em lugar de véu, cobrindo a cabeça daquela serva do Altíssimo, é o seu cabelo crescido. É por isso que
O cabelo crescido para as mulheres lhe é honroso, lhe é glorioso. E quando a mulher cobre a sua cabeça, ela cobre a glória do homem perante o Altíssimo. E ela também cobre a sua glória perante o Altíssimo. Porque o cabelo da mulher é a glória dela. Então, amados irmãos, a mulher não está prestando adoração ao Altíssimo. Ela não precisa manter a cabeça coberta com véu. O véu, ele é apenas um ornamento para a mulher se apresentar diante do Altíssimo com a sua cabeça coberta. Revela que aquela mulher, ela está mantendo a ordem e a decência, mas no momento que ela não está mais adorando o Altíssimo, ela não está orando nem profetizando, ela tira o véu, e o que fica em lugar de véu para aquela serva do Altíssimo é o seu cabelo crescido. É por isso que as mulheres não devem cortar os seus cabelos, porque o seu cabelo é o véu que fica para cobrir a sua cabeça no momento que ela não está adorando o Criador. Verso 16. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos o tal costume, nem as igrejas de Yahweh. Nós não temos o tal costume, meus amados irmãos, de contender. Nós não temos o tal costume de desobedecer. Aqueles que são servos do Altíssimo Yahweh, que fazem parte da igreja do Altíssimo Yahweh, que é a igreja do Altíssimo Yahweh, eles devem obedecer e não contender. Se alguém quiser ser contencioso, nós não temos o tal costume. O uso do véu não é costume, é mandamento. Aqui, nós não temos o tal costume. Para o caso das mulheres, na verdade, nós não temos o tal costume de contender e não de resistir o Espírito da verdade ao ponto de não obedecer esta doutrina. Nem as igrejas de Yahweh. Se você, minha amada irmã, meu amado irmão, é uma igreja de Yahweh, toma sobre si os ensinamentos da doutrina de Yahushua e seja submisso. Porque diz a palavra que nós devemos notar os que causam dissensões e escândalo contra a doutrina de Yahushua. E o Espírito da verdade nos orienta dizendo: desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso ame Yahushua. Se você serve a Yahushua, minha amada irmã, Yahushua vai te prover um véu para você cobrir a sua cabeça no momento que você for adorar o Criador. Esta é a palavra que o Altíssimo Yahweh nos deu para a salvação. E Yahushua disse: se vós permanecerdes na minha palavra, seja na palavra do uso do véu, seja em qualquer outra palavra que revela a sua vontade, verdadeiramente sereis meus discípulos. Agora, se as irmãs e os irmãos não quiser permanecer na palavra de Yahushua, revela que os irmãos naquele dia não serão confundidos, pois naquele dia Yahushua irá dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Nem todo que me diz meu amo, entrará no reino de Yahweh, mas aquele que faz a vontade de Yahweh. E a vontade dele é que os irmãos descubram a vossa cabeça ao entrar na presença do Altíssimo Yahweh, e a mulher, por sua vez,
possa estar cobrindo a sua cabeça com véu. A Shalom do Salvador Yahushua o Mashiach seja convosco, hoje e para todo sempre. Aminal. Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua o Mashiach seja convosco. Quem fala convosco é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. Todos os nossos amados irmãos que querem entrar em contato conosco de perto e de longe, sejam bem-vindos. Fale conosco pelo Telegram ou pelo WhatsApp, ou visite o nosso canal no YouTube pelo nome de Irmão Edivaldo Yahushua. Que a bondade, a compaixão e piedade do Salvador Yahushua seja sobre a tua vida e de toda